E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de segurança pública. Depois de mais de um mês de buscas pelos dois presos que fugiram da penitenciária de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o governo vive um dilema. De um lado, o comando das operações diz ter fortes indícios de que os dois presos ainda estão na região do presídio e de que as buscas devem continuar. Mas, segundo especialistas, essas ações estão trazendo prejuízos, tanto financeiros quanto para a imagem das autoridades. A caçada por Deibson Cabral e Rogério da Silva envolve mais de 500 agentes de segurança de forças federais e estaduais, com apoio de helicópteros, drones e cães farejadores. Segundo especialistas, a crise em Mossoró revelou o sucateamento das penitenciárias federais, por conta da iluminação precária, da falta de muralhas e de câmeras de monitoramento com bom funcionamento. Servidores do presídio passaram a ser investigados como suspeitos de facilitar a fuga. Ao ser questionado sobre os valores gastos na força-tarefa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu que é uma despesa alta, mas necessária, inclusive para dar proteção aos moradores da região. As investigações demonstram que a dupla perdeu suporte de outros criminosos e que continuam se escondendo no raio de buscas. Por isso, os comandantes teriam convencido Lewandowski a manter a operação com força total. Mas o Ministério da Justiça definiu que vai desmobilizar as buscas caso as equipes fiquem pelo menos uma semana sem rastros da dupla. Para escapar da penitenciária federal, os criminosos utilizaram um alicate da reforma que ocorria no presídio e saíram pelo buraco da luminária das celas, que são individuais. Deibson e Rogério fugiram por volta das 3 horas da madrugada do dia 14 de fevereiro. À noite, os criminosos invadiram uma casa que fica a 7 quilômetros do presídio e levaram roupas, calçados e outros itens pessoais. Na madrugada do dia 16, roupas e pegadas foram encontradas por policiais na zona rural de Mossoró. Mais tarde, os criminosos invadiram uma casa, renderam moradores, se alimentaram e roubaram celulares. O último sinal obtido de celular dos fugitivos foi no dia 17 de fevereiro, em área rural, perto da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. No dia 29, os dois fugitivos foram vistos por agricultores em uma plantação na área rural de Baraúna, e policiais da Força Tarefa fizeram um cerco na região, o que voltou a acontecer em 3 de março, em galpões agrícolas do local. Desde então, Deibson e Rogério não foram mais vistos. Na última terça-feira, dia 12, cães farejadores rastrearam presença humana em uma área de mata, mas os investigadores não confirmaram se o rastro era dos fugitivos. A dupla também estaria se aproveitando de plantações de frutas, como bananas, para se alimentar sem precisar invadir propriedades, além de usar cavernas da região como esconderijo. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista em segurança pública. O nosso convidado é o doutor Frederico Afonso, que está aqui em nosso estúdio. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal, nosso plantão especial de sábado, professor. Boa tarde, Kleber. Prazer estar aqui para a nossa audiência. E, doutor, as buscas pelos fugitivos já passam de um mês, como a gente acabou de falar. O que tem tornado essa missão tão difícil? Olha, Kleber, tem uma lenda, né, que fala que se não prende em 48 horas, não prende mais. A grande verdade é qual o apoio logístico que os dois estão ou não estão tendo. Passado um mês, achismo é falta de técnica. Eu prezo pela técnica, mas vou me render aqui. Eu acredito que eles não estejam mais tão próximos quanto as buscas alimentam, né? E essa busca, a cada dia que passa, ela fica mais cansativa para os policiais que estão apenas nesse tipo de operação, vai desgastando a operação em si, vai tendendo ao fracasso, né? A cada dia que passa eu não consigo prender aí os foragidos. Isso é muito ruim para a própria operação. Olha, professor, você tocou num ponto muito importante agora, porque nós vimos na reportagem que há duas linhas de pensamento. O comando da operação, que acredita que os presos estão próximos e podem ser capturados a qualquer momento.
e outros especialistas criticam os prejuízos causados pela operação. Então, qual é a sua opinião? Essas buscas devem ser encerradas? Enfim, qual deveria ser o próximo passo? Olha, Kleber, quando você tem um mandado de prisão, eles são foragidos, então eles são procurados. Nunca que você deve cessar a procura pelo procurado. Mas é claro que você acaba tendo um prejuízo. Saiu recentemente um índice de déficit nas polícias no país, então você tem uma força de operação no local. Onde está sendo descoberto este cobertor, né? Essa força operacional, porque a força local, ela cuida das suas operações ordinárias. Então, eu tenho aqui uma força especial, né, de captura. Então, você tem centenas de policiais apenas em área de mata, com cães. Você tem uma limitação de logística e uma limitação humana. Eu sou contra parar aí as buscas. Você teve a troca agora do ministro da Justiça, acabou de assumir o secretário nacional de Segurança Pública, então há uma pressão, né? Descobrimos aqui, até aqui no jornal estava, que a prisão de segurança máxima não era tão de segurança máxima assim. Então, precisa dar essa resposta para a própria sociedade. Mas, insisto, a cada dia que passa, fica mais desgastante para todo mundo. Olha, e por esses detalhes que o senhor enumerou tão bem, essa fuga, que é inédita, acaba sendo um divisor de águas também para o governo, até para rever o sistema prisional e o combate ao crime organizado? Olha, Kleber, em recente pesquisa aqui, dessa semana, inclusive, apontou-se pela primeira vez que o problema de segurança ultrapassa o problema da saúde. Então, é uma preocupação constante, acaba desgastando. O governo federal tem uma narrativa muito aí ruim em relação à segurança, não consegue convencer a sociedade. A responsabilidade é do governo, né? Mas tem uma participação de todos. E, insisto, mostrou-se uma falha grotesca no presídio de segurança máxima, mas falhas primárias, né? E a própria entrevista do ministro Ricardo Lewandowski foi muito infeliz dias após, né? Apontando aí como se fosse o carnaval, né? Em dia de carnaval, em penitenciária de segurança máxima, como a gente fala, é 24/7, é 24 horas, 7 dias por semana, em atenção e tensão máxima, e não foi isso que aconteceu. E agora eu convido você, professor, para assistir comigo essa reportagem. Olha só, nós preparamos uma reportagem especial para falar, né, do sistema de identificação dos criminosos. Isso porque foram divulgados nessa semana retratos falados desses foragidos em Mossoró. E a nossa repórter foi checar, né, foi investigar como é feito esse trabalho. Acompanhe. Sidney Barbosa é artista forense do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. É ele que há mais de 30 anos faz os retratos falados de casos paulistas e até de alguns outros estados brasileiros. O especialista foi responsável por retratos que levaram a culpados por crimes de grande repercussão nacional. Entre eles, Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. No Maníaco do Parque é engraçado que tem uma história dele, né, que ele se viu no retrato falado e lá a gente coloca aqui, né, uma cicatriz aqui na sobrancelha dele. E quando ele foi preso, antes dele ser preso, evidentemente, ele havia raspado assim a sobrancelha para tentar ludibriar, tentar enganar, né? A gente tem uma imagem aqui que eu apontava aqui no retrato falado que ele tinha um corte aqui na sobrancelha. E quando ele foi preso, nós percebemos que havia uns pelinhos assim da sobrancelha nascendo. Aí foi indagado o porquê daquilo e falou que ele raspou para tentar despistar. O caso aconteceu em 1998. O motoboy atraiu, estuprou e matou várias mulheres dentro do Parque do Estado, na zona sul da capital paulista. Um retrato falado que foi feito por desenho levou a identificação dele lá na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Um pescador que viu um desenho e associou ele a uma pessoa que estava ali naquela região e era ele. Então é uma potência, né, quando você acerta. Para Sidney, esse caso foi um divisor de águas na arte forense do país.
Eu acredito que o retrato falado depois do Maníaco do Parque criou-se uma notoriedade muito grande, criou-se uma responsabilidade muito grande, né? E nós fomos forçados, evidentemente, a se adequar mesmo à tecnologia, a ter realmente conhecimento, né, dessa parte psicológica, como aborda uma pessoa, né, como dar esse resultado, né, de uma melhor forma. O trabalho, que começou sendo feito à mão, hoje usa computação gráfica e conta com um vasto banco de dados com formatos de cabeça, olhos, boca, orelhas. Tudo para auxiliar no começo da criação de um rosto. Então, por exemplo, agora eu tenho aqui um formato de cabeça e eu quero procurar aqui, por exemplo, os olhos. Então, eu tenho aqui várias situações, né? Várias expressões de olhares, ó, por exemplo, esse olhar aqui, ó, bem característico, do cara que é drogado, né? A gente já consegue, ó, dar uma afeição para ele. Mas é o conhecimento do perito e seus toques manuais na tela do computador que traçam os detalhes mais importantes do retrato. A gente tem que estudar todos os ângulos da face, né? Existem medidas, né? Existem padrões antropométricos, né? Que esses sim devem ser levados em consideração. Sidney explica que o retrato falado vem sempre de um trauma. Diz que é impossível colocar no papel a imagem de um conhecido por quem se tem afeto. Eu não consigo desenhar, né, mentalmente a minha filha, ou a minha esposa, a minha mãe, ou um ente querido, mas uma pessoa que de repente traumatiza de alguma forma, né, que ela vai lá no seu inconsciente, fica te perturbando, então a gente consegue ali, né, mesmo que esteja inconscientemente ali, né, guardada tal, a gente consegue guardar alguns detalhes, né. A gente tem vários casos que muitas vezes eu peço para a vítima, né, desenhar para a gente, da forma que ela sabe desenhar, que ela conhece, e ela acaba desenhando assim características, né, da pessoa que ela jamais falaria. Outro ponto importante é que a imagem feita pelo artista forense não é uma cópia perfeita da realidade, mas carrega características marcantes que muitas vezes levam ao reconhecimento do culpado. Para criar a imagem que está apenas na mente da vítima, não é preciso ser policial, mas é necessário ser desenhista, conhecedor de todas essas tecnologias e mais, ser anatomista, psicólogo e, acima de tudo, humano. A gente tem que ter uma sensibilidade para entender a dor do outro e tentar amenizar de alguma forma possível. Eu amenizo, ou pelo menos tento, ajudando dessa forma. Com todas essas atribuições, o perito atua não apenas na criação de retratos falados, mas na execução de outras demandas do Laboratório de Arte Forense, como a reconstrução facial para a identificação de cadáveres e a progressão de idade de pessoas desaparecidas. São trabalhos de grande relevância que, há décadas, ajudam a desvendar crimes e a fazer justiça. Então, vamos aproveitar a presença do professor Frederico Afonso aqui no nosso estúdio e vamos repercutir com ele também essa notícia. Bom, professor, essa tecnologia toda que a gente acabou de ver pode ser importante para ajudar a prender os foragidos de Mossoró? A gente tem que ponderar, né, que eles estariam um mês no meio do mato. Ou seja, a aparência deles pode ter mudado nesse tempo, ou então eles podem ter recebido apoio de fora e até bonés, óculos, enfim, instrumentos para mudar essa aparência. Qual que é a sua avaliação? Kleber, particularmente eu acredito que a mudança deles foi apenas de barba por crescer e talvez uma perda de peso, né, por causa dessa alimentação irregular, partindo da premissa que eles estejam ainda realmente nessa questão de mata, essa mudança substancial de aparência, você já teria que ter uma logística muito forte, né, um aparato muito forte que propiciaria, inclusive, a saída deles do país. Então, particularmente, eu não acredito. E a dificuldade de captura fica nisso, né? Se você não tem realmente um monitoramento, como a gente sabe que lá não tem, para uma busca de reconhecimento facial, para reconhecimento no meio da população, que eles estão escondidos, você tem que capturar como? No olho, como a gente fala no meio policial, no tirocínio. Então, é o policial no patrulhamento, 10 por hora, 20 por hora na sua viatura, olhando e buscando. E essa força policial extra, que não conhece a região, tem dificuldade de contatos. Porque os contatos locais são do policiamento ordinário, que muitas vezes é da onde surgirão as informações.
né? Então, apenas a tecnologia, apenas essa questão de como eles estariam 30 dias após, não vai ser isso, isoladamente, que vai apontar aí para a captura dos dois. Tá certo. Então, professor, e agora eu peço que você continue conosco, porque daqui a pouco a gente volta a falar mais de segurança pública e, aliás, de outros casos que aconteceram nesta semana e também tem relação com o crime organizado. Então, até daqui a pouco, professor.